Nessa palestra eu vou falar sobre 5 temas que, no meu entender, param o Brasil, freiam o seu progresso, a sua prosperidade, seu desenvolvimento e o desenvolvimento do seu povo. São 5 temas com os quais nós estamos em contato e talvez não tenhamos percebido todo o poder deletério que ele tem. Quem é aqui que é chamado em casa de vovô? Temos um vovô, vovó. Então vejo que a maior parte de vocês, a quase totalidade, se habituou a ouvir a ideia, sem saber o que dizer, de que o Brasil não tem jeito, de que o Brasil é assim mesmo. Já ouviram isso? Ouviram isso em que ambiente? Em casa? No colégio? É impressionante que alguém ouça isso no colégio. Em casa até eu posso dizer, porque uma geração para trás, talvez a pessoa não tenha a visão que nós 3 aqui temos. O Brasil não era assim. O Brasil era um país muito melhor. O Brasil passou por um processo que a Dilma talvez diga, um processo de destruição da destruição. Nós passamos por isso e eu tive o privilégio de ver isso acontecer. Eu vi. E vi os movimentos que nos trouxeram aos dias de hoje, o que fez com que chegássemos até aqui. E vejo este país com alegria. Acho que avançamos muito nos últimos tempos. Mas, antes mesmo, e este é uma ideia que puxa para baixo. Esta é uma ideia que positivamente... Se o Brasil não tem jeito, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou perdendo meu tempo para me preocupar com ele se ele é incurável? Se os seus problemas são insolúveis? Se aqui tem um povinho que tem uma história trágica, que não tem como dar certo, e é assim mesmo que ele vai. No entanto, são também palavras que, numa mente bem formada, que equilibrou em si um poder de síntese, de crítica desta realidade, estimulam a ver o país com outros olhos e saber que ele é recuperável, porque se nós perdemos o que já fomos, e eu posso garantir a vocês que já fomos um país melhor, estas coisas perdidas podem ser buscadas, porque em algum lugar elas ficaram quando caíram no caminho. E muito do que tem que ser feito aqui não é uma volta ao passado, mas é o resgate de coisas que deveriam ser conservadas e não foram. Um dano nacional de extensão demográfica e geracional. Tem gente que ouviu isso em casa. Outro dia eu ouvi de um motorista de Uber, puxando conversa com ele. Eu gosto de conversar com esse pessoal para saber por que eles estão no Uber, o que aconteceu na vida deles. Eu perguntei, e aí, como é que estão os negócios? Isso aqui não tem jeito. Esse país não tem jeito, ele é assim mesmo. Isso aqui estão nos roubando aqui há 500 anos. Agora mesmo, está cheio de navio aí, levando as nossas riquezas. Me deu uma tristeza infinita, sabe? Eu encerrei o assunto, porque esse era um senhor já de seus 40 e tantos anos, talvez tivesse filho e talvez estivesse dizendo isso em casa para os seus filhos. E que prejuízo! E que prejuízo! Mas antes de entrar neste assunto e esmiuçar isso, que eu vi, em parte, muito bem exposto na palestra anterior do médico que falou para nós, eu quero dizer algumas coisas sobre o ambiente político que nós estamos vivendo neste momento. Eu sinto que devo dizer isso.
Eu me dei conta outro dia que nós estamos em guerra. E quando se fala que estamos em guerra, tem muita gente que bota um pé para trás, começa a achar que estamos numa posição radical, esse cara que está falando aí é um radical. No entanto, é uma guerra que não começou agora, é uma guerra velha, que nós vimos ao longo de décadas sucessivamente perdendo por VO, porque não comparecíamos para lutar. Nos omitíamos, não fazíamos nada, não tínhamos voz, não tínhamos meios de expressão, não tínhamos representação e éramos mal vistos. Os poucos que falávamos, os poucos que dizíamos, opa, para, atenção, o que está havendo? Deu a louca em vocês? Interjeições naturais de indignação perante o que estava sendo posto diante dos nossos olhos, arrastado a nosso mal-querer para dentro das nossas vidas, para dentro das nossas casas. Por um ouvido saía pelo outro porque não tinha ressonância. Essas palavras não ressonam. E nós perdíamos batalha por VO. A representação política dos partidos políticos brasileiros das últimas décadas, que poderiam representar o nosso pensamento, estavam todos cooptados pelos governos de esquerda, faziam parte do Centrão e governavam com Fernando Henrique, governavam com o PT, sem nenhum pudor. Deixaram uma parcela que já se vê expressiva do eleitorado brasileiro sem representação. Faziam negócios. Foi isso que vi tristemente acontecer. Então, estamos em guerra. A guerra cultural, a guerra para recuperar os espaços e reafirmar a esta sociedade brasileira princípios, valores, verdades, orientação, dentro da regra do jogo democrático, e, inclusive, verei isso mais ao final, propondo que esta regra do jogo político no Brasil seja alterada. Mas isto vai lá, é a quinta parte desta exposição. Quando eu me dei conta disso, a minha vida mudou. Eu me dei conta que os anos passavam e eu levaria para a casa do Pai uma péssima impressão deste país, que já foi um país cristão. Que já foi um país de gente que sabia rezar. Que já foi um país de gente que ia à igreja. Que respeitava a cultura cristã, os grandes nomes do cristianismo que foram rareando, e agora a gente sente a necessidade de recuperar este passado, buscar aquilo que fez a cultura da minha geração, nós, os vovós, que estamos aqui hoje, temos uma cabeça completamente diferente da cabeça dos jovens brasileiros de hoje. Então, por isso disse, ver tantos jovens aqui nesta sala, para mim é uma coisa gratificante, extremamente gratificante. O processo de demolição do apreço é de uma perversidade, de uma maldade, de uma malícia indescritível, que alguém, um grupo político, um grupo de intelectuais, de pensadores, se proponha a destruir a cultura de uma inteira geração e de outra geração e de mais uma geração, até que não reste mais nada que possa merecer respeito e apreço. Fizeram isso com o conceito de liberdade, desatando o nó indissolúvel que une a liberdade e a responsabilidade, coisa que qualquer pai, qualquer mãe, analfabeto,
como Lula dizia da mãe dele, que não sabia fazer um ó com um copo, e ele se orgulhava disso, porque na frase completa ele disse que minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas me ensinou que a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem é andar de cabeça erguida, no prumo. Que lição de moral, não? Mas eu tenho certeza que a mãe de vocês, o pai de vocês, deve ter dito para vocês coisas muito melhores. Não andem em más companhias. Faz o bem, não faz o mal. Vive a tua liberdade com responsabilidade. Busca a verdade e vive na verdade. O Lula cai em todas nessas. O Lula cai em todos esses princípios. Nenhum deles fica de pé na presença dele. E esse homem foi o maior líder político do Brasil na década passada. A destruição, para chegar ao que pretendiam, destruíram, o falou muito bem, destruíram a família. Há poucos dias eu assisti um vídeo internet, em que uma trans fez um discurso, uma eloquência impressionante. Certamente tinha uma boa formação, ela falava muito bem, defendendo seu ponto de vista, e lá pelas tantas ela diz, nós temos que nos assumir. Isso. Se dizem que nós somos contra a família, que nós queremos destruir a família, pois nós queremos destruir mesmo. Não sei se viram o vídeo. Pois sabe que não foi a frase dela que mais me impressionou. O que me impressionou foi a aclamação do auditório a essa frase. O que mostra uma multidão comprometida com a ideia de destruir a instituição familiar. Ora, quem quer destruir a instituição familiar quer destruir tudo. E aí lá no fundo começar a arrancar os tocos que possam ter ficado dessas raízes. Então contam a história do Brasil de um modo completamente equivocado, enganoso. Nós já sabemos, os que têm alguma... Quem tem um pouco de experiência em reuniões como estas nossas, certamente já viu coisas melhores sobre a história do Brasil do que aquilo que nos é contado em sala de aula. Sobre história, no modo geral. Já ouvimos coisa melhor. Né? O Brasil Paralelo tem feito um trabalho maravilhoso. Quanta gente me disse, chorei copiosamente, simplesmente porque assistiram uma visão de Brasil que tinha dignidade, que reverenciava pessoas que mereciam ser reverenciadas, que não foram apresentadas por catadores de lixo da história, como são aqueles que envenenam as mentes infantis e as mentes dos estudantes em sala de aula. Um dia eu falava sobre isso, público estudantil. Eu disse, o senhor está forçando a barra? Os portugueses vieram aqui e roubaram todo o nosso pau-brasil. E está fazendo uma falta, não é, meu filho? Olha que não deixaram pau-brasil nem para fazer um palito. Né? O senhor está me gozando, professor. O senhor está me gozando. E o ouro, professor? Aí ele ia me pegar engenheiro grosso. E o ouro? O que tem o ouro? Mas roubaram o nosso ouro, os portugueses. Roubaram? Eu não sabia que o ouro no Brasil era um negócio privado, explorado por portugueses que morassem aqui, por brasileiros que morassem aqui. Quem descobria a mina era dono do ouro e o governo de Portugal, a coroa, cobrava o seu imposto de 20%. E esse ouro fez a riqueza de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Santos. É só ir lá para ver. Os portugueses não vieram ao Brasil como nos contam para explorar o Brasil. Se fosse para explorar, faziam barraca.
levavam o que queriam e iam embora, mas não. Construíram prédios públicos, construíram igrejas, construíram fortificações e fizeram isso numa costa de 8.000 quilômetros, ao longo de uma costa, para defender de ataques que aconteciam, de franceses, de holandeses, de ingleses, e tendo as suas dificuldades também com os espanhóis no sul da província cisplatina, defendendo o território brasileiro, naquela que foi a maior obra da maior potência europeia de seu tempo, que foi o Brasil. É quase um milagre se imaginar que um país que é uma terça parte lá do meu Rio Grande do Sul, territorial, e o meu estado é um estado pequeno, um país que é uma terça parte do Rio Grande do Sul, conseguir tomar conta de um território com a imensidão do território brasileiro. E esta festa de narrativas mentirosas e enganosas se instala nas salas de aula apenas para fazer a cabeça. E não há fato que não seja assim. Olha, eu vislumbro, às vezes, um professor desses de história, que serve para fazer mumala aos seus alunos e ao seu país, aos alunos e ao país, por um projeto político maluco, que nunca deu certo. Esse cara, supondo que seja uma pessoa idosa, ele torceu pelo sucesso da União Soviética, da Rússia. Nos campeonatos de futebol, ele torcia pela Rússia. Ele era bem comunista. Torcia pela Rússia. Torcia pela China comunista de Mao. Torcia contra os Estados Unidos na guerra do Vietnã. Torceu pelo Khmer Vermelho. Em 1968, ele foi a Cuba colher cana-de-açúcar, a pedido do Fidel Castro, que fez um apelo aos comunistas do mundo que fossem lá ajudar a colher açúcar. Eu tive contemporâneos de faculdade que embarcaram aqui num navio russo e foram colher cana-de-açúcar em Cuba. E Cuba é o que está aí hoje. Esse cara torceu pela Revolução de 1968 dos estudantes da França, aquela loucura. Certamente tinha na porta do guarda-roupa dele uma foto do Denis Lerouge, o líder daquela movimentação. Que loucura, né? É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Torceram, certamente, contra a Primavera de Praga, em 1968, contra a Revolução da Hungria, tentando se libertar em 1956. Choraram quando caiu o Muro de Berlim. E agora tem que engolir o Bolsonaro. Você já pensou? Esse cara está maluco. Esse cara perdeu a noção. Perdeu a noção. E nós estamos enfrentando esse tipo de pessoa, com esse tipo de cabeça, com esse tipo de compromisso, que não passa nem de perto por nenhuma virtude que se possa reconhecer e valorizar. Nem de longe, por alguma virtude. A gente vê ali signos malignos. Então, essa é um processo de destruição que inclui, vejam bem, quanta maldade. Por que no Brasil se prende e se solta? Entra por uma porta, sai pela outra. Ah, não pode prender. Condenado em segunda instância, já julgada a culpa, o Supremo Tribunal Federal manda soltar. O Moro manda uma série de projetos para realizar aquilo que eu queria, que nós queríamos certamente durante a campanha eleitoral. Bom, agora ganha o Bolsonaro, nós vamos fazer com que os processos penais, que as ações penais do Supremo Tribunal Federal, que essas coisas andem mais rápido para que se faça justiça, para que os criminosos aprendam que aqui não dá para fazer isso. Não. O Moro manda um projeto assim e ele volta virado do avesso. Virado do avesso. Dispondo exatamente o contrário daquilo que ele pediu para ser aprovado, complicando cada vez mais o andamento dos processos. Não, aí diz o deputado, nós aumentamos as penas de vários crimes.
Sim, mas tornaram quase impossível prender. Foi isso que aconteceu, e falem com um promotor de justiça e vocês vão ver. Está muito mais difícil hoje prender-se. Prisão preventiva, o juiz que decretar corre o risco de ser processado por um advogado de defesa. Então, estamos, mais uma vez, sob o jugo da impunidade. Não conseguimos corrigir. Por que que eles não querem bandido na cadeia? Por que que há o movimento de abertura de portas das cadeias? Por que que dizem que no Brasil se prende demais? Porque eles querem o criminoso do lado deles. Os bandidos votam neles, os soltos votam neles. São parceiros de bandidos. Logo depois que o Olívio Dutra se elegeu governador no Rio Grande do Sul, bem na esquina, uma esquina importante de Porto Alegre, um rapaz foi assaltado no carro. E ele trabalhava no gabinete do governador. E ele estava, no momento do assalto, ele estava falando com o jornal de lá, 0 Hora. E o rapaz recebe o assaltante, ele solta o telefone e começa a conversar com o assaltante, e o telefone ficou solto ali, e lá do palácio gravaram a conversa dele com o assaltante. E 6 vezes ele tentou convencer o assaltante a deixá-lo ir embora, porque ele era amigo do governador, porque ele era do PT, porque ele estava do lado deles, porque nós cuidamos de vocês. Uma parceria fechadinha. Réu confesso desse tipo de intenção. Então não podemos nos surpreender quando no poder fazem o que fazem. São assumidamente defensores de bandidos, protetores de bandidos. Você não vê ninguém de direito a fazer isso. A menos que seja, talvez, advogado criminalista. Mas aí por dever de ofício. Mas por gosto. Quantos promotores concordam com isso? Porque já foram cooptados. Então, todos são mecanismos para destruir a sociedade, desfazer a sociedade como nós a temos, com esta cultura que temos. Daí que a guerra é cultural. Nós temos que reverter essa cultura que está aí, essa cultura que durante muitos anos foi tratado assim. Pugina é de direita, sabe? Mas dito isso de um modo, como que diz, te afasta, porque o cara é de direita. Pugina é conservador, era desaforo, era nome feio, era xingamento. Era para o cara que fosse chamado ficava constrangido. E isso em debates, muitas vezes, em debates, debatendo com eles, em programas de rádio e televisão, aparecia um ataque pessoal para mim, me acusando de ser aquilo que sim sou. Sou assumidamente. Até porque eu estou vendo o desastre que deu sempre que vocês meteram a mão em alguma coisa. O outro ponto que atrasa o Brasil, só para encerrar o assunto, nós temos que recuperar a estima do brasileiro pela sua dignidade. Temos um trabalho a fazer no sentido de denunciar e não dar continuidade no Ministério da Educação. Vejam a indignação, não? No Ministério da Educação, com as quaisquer medidas que mudem a orientação ideológica, como se eles tivessem perdido a eleição, mas quisessem manter os seus postos de comando e a responsabilidade pelos atos. Não admitem uma vitória da direita nesta área. E o Zé Dirceu foi muito claro, poucos dias atrás, quando entrou em liberdade, ele lançou um livro em Belo Horizonte, um livro de memórias, e falando aos seus companheiros que estavam lá, ele disse o seguinte: se temos com que nos preocupar, é com escola sem partido. Porque é lá que estão os corações e as mentes. Ele sabe tudo da estratégia. Sabe tudo da estratégia.
É lá que estão os corações e as mentes. Estão mesmo. Então, são espaços que precisam ser recuperados. E recuperá-los não é uma tropelia, mas é um direito da nação. É um direito político do governo, porque ganhou a eleição. É um direito do governo também político e democrático, porque esse era o anseio da sociedade. E é um direito de todo brasileiro pensante, que tem que ter um compromisso com estas pautas. Aí vamos para o ensino. A educação no Brasil é outro freio ao nosso progresso, ao nosso desenvolvimento humano. Hoje eu me comovo quando eu penso em quanto potencial humano este país desperdiça. Não há riqueza maior num país do que o seu povo. Não há. Não é o petróleo, não são as minas de carvão, não são as minas de ferro, não é a criação de gado. Por muito dinheiro que tem, não significa nada perante a potencialidade que habita em cada um de nós e em todos nós como sociedade, como nação. E quanto se perde? Às vezes entrevistam pessoas na rua, entrevistam rapazotes em idade escolar, fazem as perguntas mais simples e as respostas são completos disparates, mostrando que nem de longe aprenderam em sala de aula qualquer coisa. Portanto, estão ineptos para o futuro. Mas quando aquele menino nasceu, ele era um ninho cheio de potencialidades. Era um ninho cheio de potencialidades. Que foram se esvaindo pelas sarjetas da vida, pelos conselhos mal dados, pelas aulas mal ministradas, pela desatenção das escolas, dos governos. Com raríssimas exceções. Eu vi acontecer. Lá em Porto Alegre, nós temos uma maldição lá. O PT, no meu estado, é praga de mãe, sabe? Praga de mãe pega, né? Então é praga de mãe. Eu acho que alguma mãe lançou uma praga contra o Rio Grande do Sul. Então, o Olívio Dutra fez, logo que assumiu, tentando fazer a revolução, sabe o que ele fez? Achando que não ia tão bem quanto ele queria, ele criou uma constituinte escolar. Constituinte. Nomeou os constituintes, foram indicados daqueles politburos que eles organizam, naqueles sovietes, e fizeram um trabalho, uma constituinte escolar com regras e normas para a Constituição. E a minha mulher era professora, trazia aqueles documentos para casa e eu lia. Mas lia num estado de indignação, quando eu me deparava com os textos, com as decisões e recomendações. A professora deve saber, ter plena consciência de que quem está diante dela em sala de aula é um aluno de uma determinada classe social. Não é uma pessoa humana, não é uma criança, não é um jovem, mas é um representante, um membro de uma classe. E essa história da classe foi se multiplicando ao longo dos anos, em outras versões da luta de classe, dividindo a sociedade. E isso foi sendo levado para dentro da sala de aula, sempre com o apoio dos grandes meios de comunicação, sempre com o apoio da Rede Globo Televisão, das suas novelas, levando esta linha de pensamento e de compreensão da sociedade para dentro das famílias, para o que se conversa em casa, tudo muito romantizado, produzindo também o seu efeito, dando suporte aos companheiros que trabalham nas redações das novelas, e hoje vê-se claramente também nos noticiários dos principais meios de comunicação do Brasil. Estão todos da mesma forma aparelhados. Paulo Freire foi uma desgraça nesse contexto. Uma desgraça.
No momento em que ele botou na cabeça de tantos professores a ideia de que está naquele documento, daquela constituinte escolar, de que a função, e este é o elemento que puxa o freio do Brasil nesta área da educação, a convicção de que o aluno é um aluno de classe, que ele tem que ser, é um oprimido que precisa ser conscientizado para a sua libertação. E fez com que esta tarefa fosse considerada por um grande número de professores, por parcela expressiva, como a principal função do professor. Ele matou a educação do Brasil ali. Os cursos de pedagogia ensinam isso. Eles dizem que Paulo Freire não é aplicado, mas tudo aquilo que politicamente interessa aplicar do Paulo Freire, eles aplicam. E eu costumo dizer, se tu queres, dentro de uma sala de aula de um curso de pedagogia, eu não vou. Não me chame que eu não vou. Mas se quem quiser fazer isso, chega lá e falar com ele, para dizer, por exemplo, que seria de se pensar na hipótese, não? Pelo menos trabalhar com a hipótese de que a sala de aula pudesse ser um espaço onde, ao longo dos anos, os alunos recebessem algum conhecimento, acrescentassem a si algum conhecimento que lhes fosse útil para serem pessoas úteis na vida civil, na direção que dessem ao seu destino. Porque, senão, bom, se alguém fizer isso, lá no meu estado, eu digo, olha, fala de perto da porta, longe da janela. Pela porta tu sai correndo e pela janela te atira. Então, não te exponhas ao risco de falar esse tipo de coisa num curso de pedagogia. Ou seja, a usina, meus queridos amigos, está funcionando. A usina está fazendo o seu trabalho. Zé Dirceu está fazendo o trabalho dele. E nós temos que fazer o nosso. Eu recebo de denúncias de professores, colegas. Agora, felizmente, estão nascendo movimentos de professores, docentes pela democracia, estão surgindo. Como? Docentes pela liberdade. Então, isso aí, todos esses movimentos são extremamente úteis na medida em que forem efetivos na realização do seu trabalho. E abrindo um parênteses, uma das coisas tão boas que eu vejo acontecer é esse florescer de movimentos conservadores em todo o país. Não tínhamos nenhum. Tínhamos. Nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta potencialidade de orientar o país segundo o plano de Deus, de um modo pacífico, construtivo. Mas não. Então, é um trabalho imenso que precisa ser feito para recuperar. Destruíram a educação brasileira. Os números mostram os números, a estatística não tem como. O IDEB mostra isso. Os dados são de conhecimento internacional e mundial. E passamos vergonha quando eles são exibidos. E eles querem manter aquilo. Porque a finalidade não é educar as crianças. A finalidade deles não é educar as crianças, a finalidade deles é criar militantes para a causa. Que maldade! Deus está vendo. O Enem. Olha, o Enem é um instrumento, não é criação do PT, vem de antes. Mas é um instrumento totalitário. Perfeito, porque ele faz com que os professores de todas as escolas públicas e privadas, vendo as questões de um ano para o outro, saibam em que direção levar os seus alunos para que saiam bem no Enem. E as provas são, como se sabe que eram, políticas.
Concurso para professor, as pautas eram políticas. As respostas certas eram aquelas respostas que o PT daria. Mas isso é tão abusivo. Imagina se o Bolsonaro fizesse isso. Se o Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, incluíssem, numa questão qualquer do Enem, alguma matéria a respeito de 1964 que diga que os militares estavam certos. Qual seria a reação? Mas o contrário eles fazem com a maior cara de pau. Segundo ponto que puxa o Brasil para baixo é a educação. Não há, olha, todos os bens naturais do Brasil estavam à disposição dos índios. Estavam ou não estavam? Tudo aí. E eles andavam pelados. Por quê? Porque eles não produziam. Um dia eu vi uma matéria interessante, uma tribo sem contato com os brancos, até poucos anos atrás, lá na fronteira com o Peru, e houve um contato e tal, e o contato funcionou. Eles eram totalmente rebeldes, repulsivos, afastavam belicosamente quem tentasse se aproximar, mas, enfim, alguém conseguiu chegar. Viviam em estado de natureza. Passado um tempo, o repórter pergunta: o que é que vocês mais gostaram do contato com a civilização? Aí diz o cacique ali da tribo: aropa. Aropa. Não aguentava mais andar pelado. É aropa. Eles querem aropa. Tem que pretender tratar deles como alguns antropólogos pretendem, ou muitos e tantos antropólogos pretendem. Ou então querer que os portugueses, quando aqui chegaram, tratassem os índios, ou viessem para cá acompanhados de sociólogos, antropólogos, filósofos sociais, professores de direito, para orientar a ocupação do território, é uma tolice tão grande, né? É impossível imaginar isso. Aliás, este hábito de colocar os fatos da história que ocorreram no seu tempo certo de ocorrer, e olhar desde o futuro para trás, e julgar aquele fato com os olhos do momento presente, isso é um anacronismo, leva a um erro de avaliação e de julgamento. Então, eu muitas vezes ouço alguém falar, e professores escrevem textos que me dão a impressão de que eles queriam que a coroa portuguesa, em pleno período de absolutismo monárquico, fosse uma corte social-democrata, uma corte progressista, entre aspas. As coisas não são assim na história, mas só que ninguém ensina a história assim. Ninguém ensina a amar o Brasil. Ninguém ensina a amar o Brasil. Pena. Como é que está o mundo? Até que horas eu tenho aqui? Até 6h30. Terceiro ponto, que nos puxa para baixo. Olha, como estas coisas puxam o Brasil para baixo. O governo tem que cuidar das pessoas. Isso é quase conhecimento comum. O governo tem que cuidar das pessoas. Uma ocasião olha que já não era criança, era um homem velho já, e participei da campanha de um candidato cujo slogan era esse: vamos cuidar bem das pessoas. Alguém lá, um politólogo qualquer, achou que era uma frase maravilhosa. O nosso governo vai cuidar bem das pessoas. Bom, isso tem um efeito. Isso é uma fábrica de preguiça, de desestímulo. Porque se tu tens alguém para te cuidar, então que me cuide. Né?
Só que o modo como o governo cuida das pessoas é um modo totalmente incompetente de fazer a coisa como deve ser. Não faz o que deve ser. O governo tem tendo condições, dá a mão para auxiliar aquele que está hipossuficiente em caso de necessidade, mas tira essa mão logo. Não pode ficar mantendo a dependência. Uma ocasião eu fiz uma experiência. Eu cheguei num posto de gasolina que fica perto da minha casa para abastecer. Quando estava abastecendo, se aproximou um rapaz e ele me diz: o senhor me paga um lanche? Eu digo: sim, claro, meu filho, vamos lá. Saí do carro, encostei no estacionamento, fui com ele lá, comprei um lanche para ele, ele me agradeceu muito, entrei no carro, fui embora com o coração lavado, satisfação, ajudei alguém que estava faminto. Realmente ele comeu. No outro dia, passei por ali, coincidentemente na mesma rua, olhei para o rapaz, naquela hora que eu tinha passado, o rapaz estava lá. Ele achou que ia ganhar outro lanche, ou está ali para ganhar outro lanche de alguém. Mas uns dias eu fui lá e ele estava lá de novo. Então ele não precisava trabalhar, ele só na hora da refeição ele chegava ali naquela porta e alguém pagava a comida dele, no resto do dia ele... Mas um cara jovem, né? Por maior que seja o contexto das dificuldades, uma pessoa jovem vai, se quer encontrar o que fazer, vai achar o que fazer. Vai achar o que fazer. Mas isso... E eu fiquei pensando, estamos criando aqui um dependente. E a dependência é profundamente desumano, tu criares uma dependência de alguém em relação a ti. Isso não é humano, é desumano. A criação da dependência. Olha, eu ficaria muito feliz no dia em que alguém dissesse: eu quero ser presidente da República, quero ser governador do Estado, quero ser prefeito da cidade, para tornar o Estado cada vez mais desnecessário. Aí as coisas vão para frente. Política de criar um Estado cada vez mais, atendendo cada vez maior número de demandas e de pressões, desestimula a própria ação da sociedade no sentido da solidariedade, que é um valor cristão fundamental. Durante 20 anos eu trabalhei numa empresa de engenharia, grande empresa grande, a terceira maior do Brasil na época, no escritório lá de Porto Alegre. E tinha uma faxineira que trabalhava lá para nós. E um dia ela chegou e disse: olha, eu não tenho creche para botar o meu filho, não tem creche na zona. Eu não sei o que fazer, porque eu, para vir trabalhar, eu agora, a partir de hoje, amanhã, eu tenho que trazê-lo, tenho que estar com ele. Será que dá para eu trazer o meu filho para cá? Ele tem 4 aninhos. E pensando, uma criança de 4 anos num escritório é uma coisa complicada. Eu digo: olha, tu fala, tu controla, não deixa ele gritar, nem andar de correria nos corredores, que era um casarão. Enfim, ele entrou no primeiro dia que ele entrou, abriu a porta, e a porta abria para um corredor longo. O guri veio com uma bola embaixo do braço, viu aquele corredor, largou a bola e paf, mandou a bola para o outro lado, da outra ponta do corredor. Aí eu fui lá e disse: olha, baixa a bola, ele pode jogar bola no pátio, a casa tinha um pátio, mas quando ele estiver fazendo a lição, ele faz a lição no banquinho e fica ali. Não pode andar correndo por aí. Só que a presença daquele menino, todo mundo se encantou com ele no escritório, e começaram a pedir para ele para fazer um transporte de papéis entre os gabinetes. Leva lá para o doutor fulano, leva lá para o doutor ciclano, me busca lá o não sei o quê, e o guri ia, e vinha, e ia. Com o passar do tempo, eu digo: olha, nós estamos explorando essa criança, vamos dar uma graninha para ele para remunerar esse trabalho dele, porque está nos facilitando a vida, numa época que não tinha telefone celular, não tinha computador, não tinha nada. Né? Trabalhava em máquina elétrica de datilografia, era o máximo da tecnologia disponível. Enfim, passaram-se uns 10 anos, ao cabo dos quais ele virou office boy.
já tinha 14 anos, assinamos a carteira dele e ele passou a ir para a rua fazer pagamentos, etc. Mais 4 anos, ele se livrou do serviço militar, viram só como passa o tempo. Eu passei por ele, ele ficava sentado no mesmo banquinho, no mesmo escrivaninha, no mesmo banquinho onde estava desde quando entrou ali pela primeira vez. Eu digo, mas não é possível, esse guri está aí todo esse tempo, já é um homem, e se não fizermos nada, ele vai continuar aí. Mas que absurdo! Aí eu disse para ele, olha, se tu não tiver nada para fazer, tu vai lá para a sala dos desenhos e os desenhistas vão te ensinar a desenhar. E ele foi e aprendeu. Não era um idiota. Bons desenhistas ensinando, ele aprendeu a desenhar, tornou-se um bom desenhista em 2, 3 anos, ganhando já como desenhista. Num sábado, nunca vou esquecer essa, num sábado de tarde eu entro no escritório, qualquer coisa, não era meu hábito ir lá. Entrei na minha sala tinha um janelão que dava para uma vista aberta assim da cidade, o Jardim Botânico. E ele está lá embaixo, no pátio, com o teodolito, aquelas lunetas, não sei se já viram o teodolito, né? E eu achei que ele estava usando a lente do teodolito para olhar as vizinhas. Eu chamei a atenção dele, disse, para com isso, seu moleque, larga esse aparelho. Não, doutor, eu já sei usar. Eu já sei usar. Eu estou aqui treinando, porque eu quero ser também topógrafo. Ah, tu quer ser topógrafo? Quero. Então, tu vai sair com os topógrafos, quando eles forem, tu vais acompanhá-los para aprender a topografia. E esse guri, mais 2, 3 anos, virou um bom topógrafo. Alguém aqui que tenha trabalhado com engenharia na época sabe que um bom topógrafo, que também é um bom desenhista, vale uma grana no mercado. Como de fato valeu. Ele, um belo dia, doutor, não dá mais para ficar, recebi uma proposta irrecusável. E foi seguir a vida dele. Enquanto isso estava acontecendo, vejam que isso tomou tempo, a mãe dele, não, nem era mais, a substituta da mãe dele, como faxineira, quando parava de trabalhar, ela ia para a cozinha, tomar cafezinho e fumar. Não? Eu digo, não, tu vai para uma máquina de datilografia, tu vai aprender datilografia. E ela foi, copiando coisas, fazendo minutinhas, que alguns engenheiros não sabiam usar a máquina, escreviam à mão, então ela botava aquilo no papel, e ela mesma se horrorizava com os erros de português que cometia e resolveu estudar português para se tornar uma datilógrafa mais competente, e se tornou. Virou datilógrafa. E, no fim, uma datilógrafa tão boa que teve uma cotação boa no mercado. E a última notícia que eu tive é que ela trabalhava no escritório de exportação, de comércio exterior, como secretária, e foi embora. Um outro rapaz, era filho da verdadeira secretária, titular de secretária, usava drogas. E a mãe, era o drama da vida da mãe. E ela fez um apelo, quem sabe ele vem para cá, vai lá para aquela bendita sala de desenho, e se ele consegue se concentrar numa atividade assim, se ele gosta e tal, traz para cá. Era um pepino. Poderia acontecer qualquer coisa, né? Ele vinha, às vezes não vinha, às vezes vinha. E como ele era instável, ele não recebia nada. Ele vinha como aprendiz para aprender, no acordo com a mãe dele. Mas um belo mês, para dar um estímulo, nós pagamos para ele um salário e ele sumiu por 2 meses. Desapareceu. A mãe fez um apelo, passados uns tempos, dá uma segunda chance. Não, não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Ela ficou muito chorosa. E eu fiquei pensando, mas que cristão de merda, como é que eu não vou dar uma segunda chance? Eu tenho que perdoar 7 vezes 70. Eu não dou nem a segunda. Tá, manda ele vir. Aí conversamos, enfim, o rapaz se acertou e é arquiteto formado. Eu estou dizendo isso por quê? São alguns casos de outros que aconteceram
No período, alguns bem-sucedidos, outros nem tanto. Porque a sociedade pode fazer isso. Quem tem um escritório, quem tem uma empresa, pode fazer esse tipo de coisa. É só ser estimulado para isso, ser ensinado a ver as oportunidades dos outros, não só as suas próprias, e permitir que estas coisas aconteçam. Mas nós não fazemos isso porque o governo quer fazer tudo ele, e faz uma porcaria de serviço porque o Estado quer criar dependentes. A política exige essa dependência. Se o governo deixasse de arrecadar da nossa renda, do trabalho das empresas, todos os impostos e o volume de impostos que arrecada, nós teríamos condições, quem sabe, na sociedade, de resolver boa parte dos problemas sociais, como tantos países fazem, com a solidariedade da sociedade, que cria seus mecanismos, cria suas fundações, cria seus órgãos nas cidades, em toda parte, para ajudar aqueles que estão com problemas. Mas nós aqui não, nós delegamos ao Estado, porque o Estado é que cuida das pessoas. E a fatura vem na eleição. E tudo é para isso que serve. Tudo é para isso que serve. Bom, isso se consolidou na Constituição de 1988, que foi um desastre nacional, eu vou acelerar. Foi um desastre, a Constituição de 88, que realmente atribuiu ao Estado coisas que o Estado não tinha como pagar. Mas como o Brasil criou, por texto constitucional, um estado de bem-estar social, sendo o Brasil um país, na pindaíba que o país está, como é que vai criar um estado de bem-estar social sem dinheiro? Como é que um país pobre pode criar um estado de bem-estar social? Como é que um país pobre pode fazer a Constituição que nós fizemos? Da onde vai sair o dinheiro para esse estado de bem-estar social? Dos nossos impostos, que pularam de 22% para 40%, e mais de 40% do PIB. E aí todo mundo ficou mais pobre, como obviamente íamos ficar. E a economia brasileira tomou um tranco, do qual só conseguiu emergir um pouco durante aqueles anos do governo Lula, em que a China entrou compradora no mercado. Mas, para a regra do jogo, o Brasil é um país parado, a economia precisa das reformas. Porque foi a desconstrução da construção foi uma coisa horrível. Que mal que fizeram os constituintes de 88 para o país. E muitos ingenuamente, outros perversamente. Mas fizeram. Nós estamos pagando o preço disso. E para encerrar, um quinto ponto. O modelo institucional brasileiro, tenha santa paciência. Esse aí é um freio de paro. Boa parte das esperanças que nós colocamos no presidente da República que elegemos, boa parte do plano que estava inerente ao discurso dele, à expectativa nossa, foi para o ralo pelo Congresso Nacional. Porque no nosso modelo institucional, vote ou não vote o parlamentar, vote assim ou vote assim, nada lhe acontece. O deputado federal, o parlamentar no Brasil, deputado, senador, vereador, ele é totalmente irresponsável em relação às decisões que toma, e nós estamos vendo no Congresso um festival de irresponsabilidades. E não pega nada. E por que nós estamos vendo um festival de irresponsabilidade? Porque o Congresso está de birra, porque o Supremo está de birra. Mas, no meio de uma crise como essa, o Congresso se dá o direito de deixar vencer medida provisória só para ensinar dar uma liçãozinha para o governo, e vota mais 20 bilhões de reais para bancar o bonzinho com a sociedade quando não há recurso para isso. Nosso modelo institucional precisa ser corrigido, porque não dá para trabalhar assim como nós estamos trabalhando. Nós temos um Congresso Nacional onde
a maioria é formada por pessoas de péssima formação moral, provavelmente um perfil razoavelmente aproximado com o da sociedade brasileira, pessoas de péssima formação moral. Estima-se em 300 picaretas, foi a estimativa do Lula. Não? O Centrão, na verdade, o grupão diz que tem 300 votos. E a prova provada do seu mau caráter é que eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui tem a menor dúvida de que se o Bolsonaro enchesse o bolso de 300 congressistas, todos os seus problemas estavam resolvidos. Ou não? É só dar o dinheiro para eles que os problemas ficam... Se ele comprasse 300 unidades de voto parlamentar, que tal essa, hein? 300 unidades de voto, 300 peças. Estava tudo resolvido. Porque é o que eles querem, como é que vai dizer que não é chantagem? Então eu vou para a praça agora. Sensacional, maravilha, maravilha. Pugina, eu acho que a gente pode abrir... Gente, a gente tem uns minutinhos agora que a gente gostaria de abrir para perguntas, tá? Acho que vai dar para fazer umas 2 perguntas. Pode ser, Pugina? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só levantar o braço. Só? Então pode fazer qualquer pergunta, gente, que sabe de tudo. Ah, a história lá? O ladrão assaltou o rapaz que falou que era do PT? A história lá de Portão, que gravaram a fala do rapaz com o ladrão. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Ah, é. PT tem papo cabuloso com facção criminosa, né, Sérgio? Eu queria, em primeiro lugar, elogiar o pessoal que organizou esse evento. Eu acho que esse é um momento extraordinário que a gente está vivendo. Vocês estão de parabéns. Estou encantado. A gente não sabe muita coisa que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Como é que está o movimento conservador no Rio Grande do Sul? Como é que está o PSDB no governo? Como é que ele se comporta diante do Bolsonaro e tudo mais? O movimento conservador, ele existe, tem vários grupos de WhatsApp e raras reuniões presenciais. E fazem mobilizações, como, por exemplo, o grupo mais numeroso está organizando essa manifestação de amanhã. Eu chego em Porto Alegre às 4 e vou lá para o Parcão. Mas não há uma pena isso, realmente não há um movimento, não tem nada lá que tenha o nome de movimento conservador no Rio Grande do Sul. Não tem. Eu tenho na minha casa, me reúno com um grupo de amigos conservadores há mais de 20 anos, e é o que eu conheço mais organizado, é isso. Não cresce, não aumenta, até porque não tem lugar na minha casa, mas são os conservadores com os quais eu tenho um contato permanente toda semana lá na minha casa. É esse grupo. Tem muito mais gente em outros grupos de WhatsApp, mas não há um movimento conservador. Não tem lá um conservadores.org, que é uma belíssima iniciativa. Como é que está fizesse uma pergunta sobre o governo do PSDB lá, né? Assim, ó, como se diz lá, bem dizer, dizem, acho que o gaúcho começa assim, bem dizer, é o governo do PSDB. Eu queria acrescentar um ponto 6 nessa aula do senhor aí, que seria Getúlio Vargas. Eu ia perguntar... eu queria acrescentar um ponto 6 aí nesses 5 pontos que astravancam o progresso.
Getúlio Vargas, na sua opinião, Getúlio Vargas morreu ou ele continua vivíssimo? Ele fez muito estrago. Ele era um homem do seu tempo, né? Vamos combinar com isso também. Temos que ver as coisas a perspectiva da época, né? Ele era rigorosamente um gaúcho do seu tempo, né, que fez aquilo que, se ele não fizesse, provavelmente outro gaúcho faria. Eu não imagino que houvesse, por parte de algum gaúcho que fosse comandar uma revolução lá, Oswaldo Aranha apenas seria um homem mais brilhante do que o Getúlio. Mas o Getúlio era um político muito mais hábil. Mas deixou uma herança terrível. Deixou o Jango, depois deixou o Brizola, e o que vem depois ainda é Boca Brava. Porque é o populismo mais irresponsável, assim. Não tem expectativa de poder, então é um partido periférico, o PDT lá. Não tem expectativa de poder, então faz toda sorte de demagogia. Que foi o que estragou a Constituinte. Esta mentalidade de usar o poder legislativo para garantir os próximos mandatos do parlamentar. Foi isso que nos deu essa Constituição. Aquela certeza que as pessoas tinham de que tinham o poder de conceder favor, bastando que, para isso, que aprovassem direitos para cá ou para lá, e garantir a sua reeleição para o resto da vida. Isso foi usado e abusado. Bom, pessoal, é isso aí. Uma salva de palmas para o Percival Pugina. Muitíssimo obrigado, Percival, pela sua compartilhar tanta sabedoria com o nosso povo goianiense. Mês que vem de novo aqui em Goiânia, para outra coisa, hein? Mês passado, esse mês, agora todo mês tem que vir uma vez. Senão a primavera conservadora vai broxar, hein?